Bem, nós estamos passando nesse momento por um pouco de atribulações, porque foi encaminhado um paciente para o nosso serviço pelo Dr. João Davi. Esse paciente estava no hospital privado. Então, isso é muito comum e é uma realidade que acontece e vai acontecer em qualquer serviço, como vocês estão montando. Muitas vezes, o transplante, a condição de insuficiência cardíaca refratária, ela não pertence apenas ao paciente SUS. Ela pode acometer qualquer segmento de paciente. E nesse caso em questão que nós vamos apresentar hoje, é um paciente que veio de Sobral, encaminhado para o Dr. João Davi e contando com um plano de saúde. Então, a primeira internação dele foi aonde? Foi no hospital da rede privada aqui da cidade de Fortaleza. Mediante a identificação e contato com o clínico fez a avaliação e identificou a necessidade de que ele fosse avaliado para transplante cardíaco. Lembram que a gente comentou no nosso encontro? Avaliação, preparo, inclusão. Aí, há uns 15 dias atrás, o doutor João entrou em contato comigo e pediu que eu fosse até o hospital privado fazer essa avaliação. Ele fez isso comigo, enfermeira, assistente social e odontologia. Ok? Clinicamente, ele tinha a indicação. Precisávamos agora reunir esses olhares multidisciplinares para a gente poder efetivar e iniciar o preparo. A Daphne, que é a enfermeira que vai apresentar o caso, compareceu ao hospital, fez o primeiro contato com a família, fez a anamnese da história clínica do paciente e esse paciente realmente foi iniciado o preparo. Clinicamente, não houve resposta terapêutica medicamentosa. Ontem, eu conversando com o doutor João, ele chegou ao topo de tudo que era droga inotrópica que esse paciente poderia receber e pela própria etiologia e instabilidade clínica, decidiu-se pela transferência desse paciente para a Messejana para implante do dispositivo. Por isso que estão tão atribulados todos, né? Porque concomitante à tutoria vai acontecer o dispositivo. Eu não sei qual é o dispositivo especificamente, a gente pode até pegar essa informação. Então, no momento que se deflagra essa necessidade, existe uma exigência muito grande da equipe multidisciplinar. Porque, do nada, esse paciente chega agora, a nutrição não o conhece, certo? A psicologia ainda não fez o atendimento, porque até então a gente estava iniciando o processo de avaliação num hospital distante. Esse paciente não tem vínculo com a nossa instituição, e isso sempre causa uma certa estranheza para o paciente e para a família. Seja como for, o dispositivo ele só poderia ser implantado aqui no Messejana. E ontem à noite foi conseguida uma vaga na UTI e esse paciente foi transferido para cá e chegou ontem à noite. As informações que eu tive foi que a família chegou muito abalada, muito sofrida, porque existe ainda uma mística muito grande em torno dos dispositivos, né, de suporte circulatório e também porque tirar o paciente do hospital privado, trazer para um hospital da rede SUS, ainda nós temos uma questão muito de estigma em relação ao serviço público. Os dispositivos, eles ainda não são cobertos pelos planos, porque eles são realmente procedimentos de ponta. E existe outro aspecto, não é só o implante do dispositivo, são os cuidados específicos para esse paciente em uso desse dispositivo. Como o transplante vai acontecer aqui, então, esse paciente com dispositivo, o mais lógico é que fique aqui do que seja implantado em outra instituição e seja transferido para cá, certo? Pela nossa experiência, nós sabemos que esse dispositivo será implantado e esse paciente, pelo menos nos próximos 15 a 20 dias, não se pensará em transplante para ele. E por quê? O que que vocês acham? Implantou hoje, apareceu um coração
sexta-feira, vamos transplantar? Vamos usar o nosso raciocínio clínico, né? Por que estão implantando esse dispositivo nesse paciente? A instabilidade hemodinâmica dele é incontestável. Comecei logo falando, ó, não respondia mais a droga, se arrastando, daqui a pouco tranca o rim, né? Porque o débito cardíaco não é suficiente para segurar esse débito urinário. Pronto, implanta o dispositivo. Nós sabemos que aí vai se dar um descanso para esse miocárdio e vai entrar como um reforço aí para garantir esse débito. Sexta-feira aparece um coração. Por que não transplantar? Pode ser porque ele ainda não esteja concluído. No caso desse paciente, a gente pode imaginar que se ele já tivesse pronto, ele já estaria listado. Eu não falei em nenhum momento que ele esteja em lista. E aí? Será que e o paciente preparado em lista colocou o dispositivo? Segue a mesma regra ou transplanta assim que chegar ao coração? O raciocínio da Suzana, ele está acompanhando mais ou menos o que é o raciocínio do clínico e do cirurgião. Foi despendido uma quantia, um valor significativo, porque o dispositivo ele não é barato. Então, qual é a premissa maior dessa equipe? Bem, se eu já implantei o dispositivo, eu agora vou esperar o quê? Que esse paciente estabilize. Estabilize clinicamente. Às vezes o paciente, para ele melhorar desse choque cardiogênico, ele precisa de um tempo, né? É um paciente que muitas vezes ele vai com menos droga para a cirurgia, com pressões que dão uma segurança maior e podem ser corrigidos outros elementos, né? Um ganho, um aporte calórico mais adequado, uma melhora da função renal. Então, pelo que a gente tem visto aqui, pela nossa experiência, geralmente o paciente, depois do dispositivo, ele passa alguns dias com o ventrículo artificial para que ocorra essa estabilização dele, ok? E aí, todos os rigores, todos os cuidados no pós-operatório, eles vão ser imprescindíveis, porque esse paciente ele sai do centro cirúrgico, vai para o pós-operatório, eles são necessários e esse paciente é conduzido tal e qual fosse um paciente transplantado cardíaco. Acho que o Ítalo já teve a oportunidade de ver paciente com dispositivo, né? E aí, o que você percebeu nos cuidados de enfermagem? No DAV, era as cânulas, né? Um grande cuidado que tinha para que elas não fossem dobradas, e também está sempre colhendo o TAP, TTPA para poder avaliação né, questão do tempo de sangria, né? E o uso de anticoagulantes, da heparina. Basicamente, assim, o que eu observei de longe foi isso. Até porque a inserção dentro do espaço onde esse paciente fica, ela é muito limitada. O maior são dois riscos prioritários para o uso dos dispositivos de assistência ventricular. Primeiro, o risco de infecção nos ossos de inserção das cânulas. Infectou, perdeu, né? Porque ali seria uma porta de entrada direto para as câmaras cardíacas. E segundo, o comprometimento do fluxo por distúrbios de coagulação. Então, isso aí são coisas que a gente monitora de muito perto e justifica, então, a restrição de acesso e também vamos dizer, o manuseio desse paciente. É um paciente que ele tem uma perda muito significativa em termos de caloria, o metabolismo dele é muito ativado, então isso aí é uma coisa que a enfermagem tem que se preocupar. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer esse paciente que vai para dispositivo. Ele já é um paciente que ele já está com IMC bastante comprometido e
por conta da disfunção cardíaca grave, ele não consegue ter uma ingesta adequada. E com o dispositivo ele vai perder. Eu não ouvi assim, eu não acho que ele tenha retenção hídrica acentuada. Mas às vezes, quando é um paciente que está edemaciado, o paciente perde muito líquido por conta de uma melhor distribuição desse volume, e você vê o paciente em condições de caquexia bastante grave. Então, esse paciente é paciente bem. O menino. O risco de infecção, o estado nutricional, ele representa uma condição clínica que deve realmente preocupar o enfermeiro. Ah, mas eu não sou nutricionista. Não é esse o olhar, né? Nós trabalhamos principalmente com conforto, higiene e condições de pele. E pele, ela é o primeiro órgão que se ressente diretamente em relação a um aporte proteico desproporcional às necessidades. Isso que o Ítalo está trazendo é importante. Muitas vezes você tem o ósseo de inserção das cânulas para o dispositivo, ele não é um ósseo tão limitado, ele é um orifício até significativo. E dependendo do consumo proteico e da má condição dessa pele, você pode, às vezes, até ver a cânula meio que solta, né? Meio que solta. Isso chama muita atenção da equipe, porque como as cânulas elas ficam ligadas a uma bomba, né? Ela tem em si um próprio movimento que é da ciclagem do equipamento. E algumas vezes essa instabilidade é tão acentuada que se precisa pedir um eco de repetição para ver realmente o posicionamento das cânulas e tudo mais. Para nós, enfermeiros, o nível de responsabilidade é muito grande. Por quê? Qualquer dobra, qualquer deslocamento, qualquer tipo de descuido em relação ao fluxo de sangue por essas cânulas, ele pode realmente comprometer todo o procedimento. Eu vou começando aqui, que eu acho que a Daphne deve estar com algum problema. Bem, o nome do nosso paciente é o seu José Maria de Souza Rosa. Ele tem 66 anos, um peso de 66 quilos e uma altura de 1,70 m. Então, a gente já vê aí... Pode ir lá para trás, que eu fico... Então, já tem uma certa desproporção aí em relação ao peso e à altura desse paciente. Em condições de rigidez, a gente diria até que ele tem um IMC razoável, mas para a situação clínica dele, possivelmente ele tem um consumo maior. Outra coisa também que é importante a gente ver é lembrar lá das aulas que a gente já teve sobre o perfil hemodinâmico do paciente. Esse paciente ele tem um perfil que vocês acham que é úmido? Lembram? Seco, né? Frio, úmido, quente, úmido, frio. O paciente que tem um perfil úmido é aquele paciente retentor de líquido. Né? Aquele paciente que você olha, você vê volume acítico, você vê edema de membros inferiores, certo? Você vê que o paciente, perceptivelmente, ele está acumulando volume. Por esse peso desse paciente, que está apontado na ficha dele de avaliação, eu não acredito que esse paciente seja um paciente que esteja acumulando líquido no meio extravascular, mas possivelmente ele tem acúmulo de líquido no meio intravascular. E isso se reflete principalmente numa congestão pulmonar, tá? Que é o órgão que mais acumula líquido. Eu estou aqui raciocinando empiricamente. Eu não avaliei o paciente, eu não vi. Mas o que eu quero convidá-los a fazer? Dados básicos como esse já podem motivar o enfermeiro a uma expectativa sobre o que ele pode esperar desse paciente. Se eu olho um paciente 1,70 m, 66 quilos, não é um peso extraordinário. Então, esse paciente, possivelmente, ele é um paciente que dá trabalho para você secar.
Por quê? Porque ele não tem líquido fora, ele tem líquido dentro, né? E isso pode torná-lo mais desconfortável no padrão respiratório, ao mesmo tempo que também pode ter um reflexo aí de uma função renal comprometida. Esse paciente é um paciente cuja etiologia, doença de base dele é a miocardiopatia chagásica. E aí, com essa informação, esse primeiro slide, o que eu tenho a dizer sobre essa etiologia? Eu não estou dando aula na universidade, eu estou conversando com o grupo. Então, não é uma situação aguda ou é crônica? Crônica. Isso aqui já é uma coisa que a gente tem que ponderar, que nós conversamos nos nossos últimos encontros. Eu, como enfermeira de transplante, eu sempre me preocupo com uma indicação quando o paciente está na constância de um quadro agudo. Né? Pode ser manejo inadequado da terapêutica medicamentosa ou mesmo não aderência às medidas não farmacológicas. Mas aqui eu já tenho uma outra informação. É um paciente que tem cursado com uma etiologia de natureza crônica. Pela idade dele, essa doença já deve ter se manifestado anteriormente. Então, ele já era sabedor que tinha miocardiopatia chagásica e chegou num determinado momento do curso natural da doença que ele entrou em instabilidade hemodinâmica. Ok? Então, essa informação aqui é muito relevante em relação à nossa conduta. Bem, agora aqui é um mistério, né? O mesmo botão que eu apertei anteriormente. Pronto. Então, paciente procedente de Sobral, e aqui essa informação para o enfermeiro é interessante. Por quê? E aí, por que eu olho para esse paciente quando eu sei que ele fica num município que... Qual é a distância de Sobral? 600? Uns 300 quilômetros de Fortaleza. E aí? O que nós conversamos? O paciente não é de Fortaleza. Estão pensando em transplantar. Vai ter que morar aqui, pelo menos nos próximos 6 meses após o transplante. Isso tem que já ficar claro, muito claro para a família. Por quê? Você não está vendendo o celular do ano, nem o carro mais maravilhoso. Você está oferecendo um tratamento para uma condição clínica grave, mas que, em contrapartida, tem exigências. E a exigência maior é que pelo um período pelo menos de 6 meses pós-transplante, esse paciente permaneça aqui. E vocês vão sempre lembrar daquilo que nós conversamos. O paciente ele não adoece sozinho. Com quem adoece com o paciente? A família. Esse homem ele não pode enfrentar o curso desse adoecimento solitariamente. Então, ele tem um filho, ele tem uma esposa, às vezes tem mais do que uma esposa. Né? Ele tem negócios, ele tem as atividades profissionais dele, e essa família ela é toda mobilizada também a interromper temporariamente o seu curso natural e se agregar, se integrar no processo de adoecimento. É importante que, nesse momento, o enfermeiro já traga a família junto. Então, a visita que é feita não é feita ao paciente, mas sim ao grupamento familiar, família e paciente. Então, a identificação. Dr. Glauber, os médicos não estão nesse recinto. E aqui vem outra informação importante que corrobora o que nós já havíamos dito. Olha aqui, ó. Paciente atendido pelo Dr. João Davi há 13 anos, devido à miocardiopatia chagásica. Isso aí comprova que ele não está numa condição aguda, e sim numa situação de cronicidade. E o que é mais relevante para mim, que sou do transplante?
quando eu vejo assim que o nosso coordenador clínico estava conduzindo esse paciente. Essa descompensação, possivelmente, não é por má condução farmacológica. É já uma resposta vamos dizer assim, ao desenvolvimento e à gravidade da doença. Porque não é possível que o nosso próprio coordenador não tenha feito um acompanhamento farmacológico adequado. A pergunta é: esse paciente era acompanhado por uma equipe multidisciplinar? Possível não. Por quê? Porque é paciente do consultório médico. E o médico, por hábito, nas suas atividades privativas, ele não direciona o paciente para a equipe multidisciplinar, o que é uma infelicidade. Né? Eu acredito que esse paciente teria se beneficiado muito com o acompanhamento nutricional, com o acompanhamento do enfermeiro, do fisioterapeuta para reabilitação cardíaca, fazendo todo um conjunto. Eu posso estar pecando, né? Mas não é comum que eles procurem. Eu fiz essa carinha de felicidade porque a Daphne chegou. E ela é que conhece o paciente porque ela foi visitá-lo. E ele esteve internado. Eu vou já pedir para você falar um pouquinho sobre ele como pessoa, que eu acho importante. Ele esteve internado no Hospital do Coração de Sobral desde o dia 22 de fevereiro de 2016 e ele foi transferido para o Hospital São Carlos, eu não me lembro quando. 5 de março. Então, do dia 22 de fevereiro até o dia 5 de março, ele permaneceu em Sobral. E aqui a Daphne faz a avaliação que ele se encontrava em classe funcional 4. Eu já ressaltei para vocês, as classes funcionais elas devem ser consideradas no seu modo dinâmico, não é porque um paciente é classe funcional 4 que ele pode permanecer nessa classe funcional. Com a melhora clínica, ele pode transitar para 3, ou mesmo uma condição de 3, ele pode transitar para 4. E é assim que a enfermeira foi ao encontro desse paciente, numa visita que é muito comum dentro do nosso serviço, quando esses pacientes estão em hospitais privados. A Daphne vai continuar, porque ela é a detentora do saber. Vou aplicar aqui. Fale um pouquinho sobre o paciente. Esse paciente, José Maria, ele tem 66 anos e ele é servidor público de Sobral. E a família dele mora aqui em Fortaleza, 3 filhos. Então, assim, isso já é um ponto positivo, porque para ele fazer o transplante e iniciar o preparo, ele tem que ter o domicílio aqui em Fortaleza. Então, quando eu fui até o hospital lá, o São Carlos, né, aqui em Fortaleza, eu fui procurar os dados primeiros sociodemográficos dele, né? Então, a família dele são 3 filhos casados, já que moram aqui, e são bastante presentes. E eu fui no momento de visita que os familiares estavam no hospital. Então, conversei com eles, disse que eu era enfermeira do transplante e que eu iria iniciar o preparo dele. Então, antes de tudo, eu conversei com os filhos, se eles sabiam como é que funcionava o transplante, se eles sentiam que era possível isso acontecer, porque eles também precisam aceitar, né? Então, como eles possuíam a família um bom nível assim de entendimento do transplante, eles foram bastante assim habilidosos para preparar os documentos, para vir fazer o prontuário aqui no hospital, porque precisava ser transferido para cá depois. Então, esse ponto foi muito bom. A própria esposa dele, que achava que poderia ser cuidadora dele, estava bastante assim esperançosa e ainda está com o transplante, né? Então, ela assim conversava bastante com a gente, ela entrou em contato com todos os profissionais daqui do hospital, né? Então, além de mim, que sou enfermeira, foi a assistente social, foi a dentista, fazer o tratamento, o preparo, então todos os nutricionista. Então, todo mundo entrou em contato com o paciente. Eu cheguei, no momento ele estava acordado, então conversei com o senhor José Maria, expliquei também. Então, foi muito bom assim um contato inicial com ele. E aí, eu falo, quando eu chego no Hospital São Carlos, eu peço os exames que ele realizou, né, para eu checar e ver o andamento. Acho que é. O problema não é
Então, assim, quando ele estava em Sobral, ele foi internado na emergência porque ele teve fibrilação. E aí, em Sobral, eles primeiro, ele foi entubado logo, ele teve 7 choques. E depois que ele foi entubado, eles quiseram trazer logo para cá, para Fortaleza. Só que como ele estava bastante instável, ele foi na ambulância, mas no caminho mesmo, eles chamaram os filhos foram acompanhando, estavam em Sobral, foram acompanhando, mas no percurso ele desestabilizou e os médicos foram para lá, para a ambulância, né? Porque os médicos também de Sobral eram bastante presentes no tratamento dele, porque ele tem há 13 anos Chagas, né? Então, tanto o doutor João Davi aqui em Fortaleza, como os médicos de Sobral, eles entravam bastante em contato no tratamento dele. Então, ele voltou para cá, voltou para o Hospital de Sobral até estabilizar e puder ser transferido para o São Carlos, né? Então, ele também apresentou derrame pleural direito moderado e conseguiu ser transferido para Fortaleza de avião. A família providenciou com o governo um avião para trazer para cá, quando ele chegou aqui no dia 5 de março. Professora, pode passar. O que chama atenção aí que essa informação do CDI, não quero me deter ao CDI, é uma conduta terapêutica muito comum no paciente miocardiopata Chagas, porque, doutor Claudister, ainda não, vai ser 10h30 aqui. Sim, eu peço à secretária para lhe avisar. Bem, então a gente sabe que o paciente chagásico é um paciente que ele tem muita arritmia, certo? E muitas vezes essas tempestades arrítmicas, elas ocasionam a morte súbita desse paciente, que é o maior risco na miocardiopatia chagásica. O implante do CDI já é uma terapêutica de ponta para evitar justamente esses eventos. Muitas vezes o paciente tem uma melhora clínica importante, porque nós sabemos que um miocárdio refratário, muito instável eletricamente, ele consome muito oxigênio e ele também aumenta ainda mais o comprometimento do débito cardíaco. Aqui na nossa prática, a gente vê que muitas vezes o chagásico tem os CDIs implantados como uma resposta, uma alternativa terapêutica para melhora clínica. E ele melhora. Então, você vê que aqui no caso do nosso paciente, ele levou 7 choques, né? Muitas vezes a gente já viu que o CDI, em alguns momentos, ele se torna inviável, porque esses choques, essas descargas elétricas pelo CDI, ele é muito traumática para o paciente. E você vê aí o relato que ele chegou a perder a consciência e necessitando, inclusive, de ser entubado. O que eu chamo a atenção no relato da Daphne é o envolvimento da família e o compromisso com o bem-estar desse paciente. Claro que o nível cognitivo, ele ajuda muito, mas nós já vimos esse nível de mobilização e de participação da família também em pessoas com menos recursos, né? Eu acho que é uma questão mesmo de estrutura familiar que é muito bem-vinda. E aí ele é transferido, a Daphne vai ao encontro dele, mas, infelizmente, pela gravidade clínica, ele já está quase todo pronto, não é isso, Daphne? A gente vai adiantar um pouquinho. Está aqui a informação de que ele implantou esse CDI em 2012. Ou seja, ele teve uma resposta boa a esse CDI, porque ele permaneceu durante quase 4 anos com o CDI auxiliando na estabilidade dele. Ele começa a fazer o preparo e ele vem para a Messejana no dia de ontem e é internado na Coronariana, onde eu pretendo levá-los para passar uma visita no paciente. E esse paciente ele está em finalização de preparo para o implante do dispositivo ainda hoje. A foto da prescrição não ficou muito boa. Você consegue enxergar? Eu não consigo. Ele só está com dobutamina, segundo a Daphne, não está infectado. Está no meropenem, mas deve ser profilático.
ele teve uma infecção e está terminando o esquema, né? E assim, em termos de preparo para transplante, o que está faltando é o painel linfocitário, que foi colhido e enviado para Goiânia. E, no mais, é um paciente que o serviço social já está a postos. Aqui, o que chama atenção também é essa resistência, 21/3, 3,81 com droga, né? Uma resistência, a gente estava chamando a atenção. É alta, né? Com droga é até 3, mas vocês, enfermeiros, muitas vezes nos seus serviços, vocês vão ver que a gente vai ter um pouquinho de forçação de barra, né? Mas é importante que fique documentado até para que o cirurgião possa intervir no momento da cirurgia. Lembram que das aulas que nós tivemos, qual é o maior risco de uma hipertensão, de uma resistência alta, de uma hipertensão pulmonar alta no momento do transplante? Insuficiência de ventrículo direito, né? Pela própria, no momento que esse coração, que esse enxerto é colocado num meio hemodinâmico totalmente anômalo do que ele estava acostumado, ele encontra uma resistência maior a nível pulmonar para poder ejetar, bombear o sangue das câmaras direitas. O que ele faz? Ele entra em falência. Por isso, esse exame é tão importante para a gente e tem que ser realmente documentado. Aqui na sequência, vocês vejam todas as sorologias, né, que foram coletadas, que foram coletadas e também registradas na pasta desse paciente. Todos os outros serviços estão em andamento ou em conclusão, tá? Mas não há nenhum obstáculo para a inclusão desse paciente sem que não tenha havido ainda a conclusão. A nutrição, ela vai ter que ficar muito próxima dele agora, pelo próprio estado nutricional e pela necessidade do implante do dispositivo. Acho que é esse, né? Assim, pelo que eu conversei com a Daphne, o paciente tem um bom perfil de autocuidado. É o que eu sempre converso com vocês, é muito controverso a gente discutir adesão e autocuidado num paciente grave. Ele vai prometer tudo para vocês. Eu vou tomar o remédio, eu vou comparecer às consultas, eu vou ser o melhor paciente do mundo, mas é como ele pode fazer a questão do convencimento de que vale a pena. A nossa contraindicação, como enfermeiros, ela é muito susceptível, porque são aspectos subjetivos. Você não pode contraindicar um paciente para transplante porque você acha que ele não tem um bom perfil para adesão. Geralmente, nós restringimos os nossos comentários àqueles pacientes que têm consumo de álcool, de drogas, comportamento de risco, e tudo isso, muitas vezes, são informações que são, vamos dizer, camufladas pela família, porque, no momento, o que ela quer é que o paciente seja incluído na lista e transplante, certo? Então, um caso simples, a gente preparou só com essas informações para vocês terem acesso. Agora, a Gi vai apresentar um outro paciente nosso. Colocou lá? Alguma pergunta sobre esse paciente chagásico? Não, ele já fez essa resistência. Essa resistência já foi feita no hospital que ele estava, na sala de hemodinâmica desse hospital. Possivelmente, essa pergunta do Marcos é interessante. Eles vão colocar os Swan-Ganz nesse paciente, até porque o manejo do dispositivo, do DAV, ele fica muito mais sensível quando você tem o oferecimento dessas informações, essas leituras hemodinâmicas. E aí eles podem até revalidar esses valores. Eu acredito que o doutor João, o clínico que vai conduzir, ele não vai perder essa oportunidade, certo? Bem, esse outro paciente que a gente vai apresentar agora, que a Gislane vai apresentar, é um paciente que ela está apaixonada por ele, porque ele tem só tudo. Só tudo.
Bom dia, pessoal. Esse paciente ele é um pouco mais complicado do que o do seu José Maria, em termos de comorbidade, certo? Ele é um paciente de 70 anos, ou seja, ele está no limite mesmo para indicação de transplante pela idade. Tem 65 quilos, A positivo, 1,64 m. É uma miocardiopatia isquêmica. Ele era representante comercial, tinha uma vida ativa, trabalhava, tudo. Em uma das viagens, ele passou mal, em Sobral. Sobral é... Passou mal em Sobral, foi pro hospital, ficou na UTI, ficou entubado. E depois, quando ele se recuperou, ele morava lá também, veio morar aqui, porque tem uma filha que é médica, mora aqui, e trouxe para cá para começar o tratamento. Ele é um paciente também acompanhado pelo Dr. João no consultório dele. Além de tudo, ele é renal crônico, porém o nefro liberou, tá? Ele tem... Não, ele é renal crônico não dialítico. Vem mantendo estável a função renal há mais ou menos 2 anos, por isso que ele foi liberado para o transplante. Primeiro problema dele. Ele também tem CDI, implantou CDI em março de 2012, fez um cardiopulmonar, que é um dos exames que a gente pede durante o preparo, que teve um VO2 de 13,33. Eu sei que a senhora gosta de falar. Não é nem porque eu gosto de falar. Ela pulou ali a questão da revascularização. Ó. Não, você tinha passado. Foi. A revascularização dele foi em... Deixa quieto. Pronto. Em 7 de maio de 2003, certo? Essa é também uma característica que vocês vão ver da miocardiopatia isquêmica. Geralmente, os pacientes vão chegar para vocês já com cirurgias de revascularização prévias ou mesmo colocação de stent, ok? Quando o paciente é isquêmico e vem sem cirurgia prévia, eu desconfio. Por quê? Porque o natural é que o transplante seja a alternativa final do isquêmico, do paciente valvulopata. Sempre a gente supõe que a equipe tem analisado anteriormente, preteritamente, uma opção cirúrgica menos impactante do que o transplante cardíaco. Claro, muitas vezes o paciente é isquêmico, mas ele chega com um CAT ou uma cintilografia que mostra que não adianta revascularizar. Mas ele já foi estudado. Mas vocês percebam aí a sobrevida que esse paciente teve de 2003 até 2016 em relação ao transplante. Ou seja, o transplante ele nunca será, ou pelo menos não deve ser, a primeira via de escolha. A gente não transplanta por transplantar. A gente transplanta aquele paciente que realmente não tem uma outra alternativa. E esse paciente ele vai gerar um problema sério aí com essa cirurgia prévia, né? As sorologias dele estão todas ok, porém ele tem um painel linfocitário de 35,91. O problema da Nani, o painel dele, certo? É uma contraindicação relativa, porém não é absoluta. Aí ele pede outros exames que... os desse que ele vai precisar. Ele vai precisar fazer um crossmatch no momento que surgir o receptor dele. Mas por si esse painel nesse nível já mostra que é um paciente potencialmente com maior risco de rejeição. Possivelmente por quê? Por que ele tem esse painel nas alturas? Ele provavelmente tomou concentrado. Cirurgia prévia, é bem provável que ele, no evento cirúrgico, ele tenha feito uso de um hemoderivado que se tornou mais sensível. A gente costuma ver alterações de painel mais nas mulheres, né, nas multíparas,
né? As multíparas, geralmente, pacientes transfusivos. Vocês só fazem crossmatch a partir de quanto tempo faz? 10%. Acima de 10 Faz. O pulmão faz de todos os pacientes. Mas aqui é a partir de 10. Até 10% a gente faz sem o crossmatch. Ele está com a equipe multidisciplinar, odontologia e serviço social concluído. A psicologia ele está em avaliação. É um paciente muito deprimido, triste, não dorme porque tem medo de dormir e não acordar. Entendeu? Então, ele vem evoluindo. Ele está ficando muito desgastado. Ele está com 2 meses que iniciou o preparo. Durante esse período, ele já teve 2 internações, certo? Por descompensação mesmo. Tem uma boa adesão ao tratamento medicamentoso, porém, a questão do líquido, da restrição hídrica, ele tem uma ingesta hídrica bem alta. Ele não faz esse controle. A nutrição está... Possivelmente, a gente até compreende, em parte, a dificuldade que o paciente que tem um comprometimento renal em compreender a necessidade da adequação do líquido. Porque ele pega 2 especialidades distintas. Né? Muitas vezes o discurso do nefro é de estímulo de ingesta hídrica. E ele chega para o enfermeiro ou mesmo para o cardiologista e a gente bate muito na restrição e diz, não, mas eu vou diminuir o líquido. Meus rins já não funcionam bem. E possivelmente a gente... Mas ele é congesto? Não. Não, ele é sequinho? Ele está sequinho agora. Ele toma um comprimido 3 vezes ao dia. Ele está aí com Uma dose bem... uma dose É. bem significativa. Davi? Deixa aqui. Tá, pronto. Ele foi ao nefro, né, em fevereiro. Segundo o nefro, ele não possui contraindicação. O urologista também, sem contraindicação urológica. O eco dele, ele tem uma fração de ejeção de 28%, um diâmetro sistólico de final de 61 e diastólico de 71, uma dilatação importante de VE, disfunção sistólica de VE de grau importante, disfunção diastólica importante, insuficiência mitral e tricúspide moderada. A ultrassom abdominal, ele tem uma coliletíase sem sinais de complicações. Pode passar, Davi. Fez ultrassom de carótidas, que ele tem diminutas placas calcificadas nos bulbos carótidos, bilateralmente, menor do que 4, que não contraindica. Lembrando para vocês, até um tempo atrás, os pacientes com polilitíase, eles deveriam fazer primariamente a cirurgia de remoção dessa. Bom dia, doutor Lindenberg. Aqui só 10h30. Aqui só 10h30. Os grupos estão distribuídos com seus tutores por especialidade. É 10h30. Mas aí o que acontecia? Você pegava um paciente com polilitíase e caminhava para o cirurgião geral iria o parecer do cardio para poder submeter o paciente à cirurgia. E ficava aquela que o cardiologista não podia dar um parecer favorável, porque o paciente estava fazendo a cirurgia para preparar para transplante, como é que poderia? Então, nos últimos 5 anos, a gente aboliu a gente identifica que o paciente tem a litíase biliar, é obrigatório a identificação do ultrassom, mas deixa o paciente em stand-by, monitorando possíveis complicações. Depois que ele transplanta, aí sim, após uma estabilização clínica de pelo menos 6 meses a 1 ano, ele vai para, assim, aí é recomendado. Ele tem uma ultrassom de pelve masculina, que não é, a gente não pede normalmente no transplante, mas como ele é um paciente muito complicado, pela idade, foi solicitado esse exame. Ele tem uma próstata com peso estimado de 22,6 gramas. Foi pedido uma colonoscopia. Por que foi pedida essa colonoscopia? De início, eles queriam uma tomografia de tórax com contraste. Devido à função renal, ele não poderia fazer o contraste. Então, o doutor Juan, durante a avaliação cirúrgica, pediu que fizesse uma colonoscopia e uma endoscopia, certo? A colonoscopia dele foi normal, sem alterações. A endoscopia, acho que tem um slide anterior, Davi. Não. Para frente, por favor. Mais um, outro.
Pronto, na endoscopia dele, apareciam uns pólipos de cárdia, que foi realizada a patologia, né? E não se evidenciaram estruturas compatíveis com a Helicobacter pylori, nem a sinais de malignidade. Até então, estava concluído. Porém, quando veio, quiseram uma tomografia sem contraste. Foi realizada a tomografia sem contraste. Volta, Daphne, um pouquinho. Certo? Foi evidenciado apenas o volume cardíaco aumentado, né, uma leve proeminência do tronco da artéria pulmonar, uma ateromatose aórtica e coronariana espessada. Derrame pleural livre, bilateral, um pouco mais expressiva à esquerda. Pequeno nódulo pulmonar parcialmente calcificado em lóbulo direito, que seria residual. E tem uma resistência de 3,2 sem droga, ou seja, ele tem uma resistência boa. Certo? Esse paciente está todo pronto, acho que não tem mais nada que se peça para ele. Só agora a gente discutir. Ele não foi para a sessão ainda, porque essa semana a gente não teve, mas ele está aí para ser listado. O painel dele é o 34.91. Por que a gente chama atenção nesse caso? Por que essa investigação tão minuciosa desse paciente? O que vocês atribuem? A idade. Possivelmente a idade. Paciente com cirurgia prévia, né? Fator idade. Então ele merece ser criteriosamente estudado. A implicância da AGI em relação a isso, que gera um desconforto, porque muitas vezes quem pede esse exame é o enfermeiro que leva para o paciente a informação do clínico ou do cirurgião. Ah, vamos pedir agora isso, vamos pedir aquilo. E fica muito fragmentado, porque são exames que saem da nossa rotina de preparo, mas que a gente tem que saber lidar. Mas saibam que isso daí gera um desgaste para o paciente, para a equipe, para o paciente e para a família, dá uma ideia de desorganização, na minha percepção, de desagregação do que se quer. Mas, infelizmente, os exames, cada um ele vai sendo pedido de acordo com a necessidade. É um paciente que vocês viram que ele já é com cirurgia prévia, 70 anos, possivelmente vai ser um pós-operatório que talvez seja complicado.